Bom dia. Eu não conheço ninguém que não quer ser agradável a Deus. Eu não conheço ninguém que decida não ser um filho da luz. Eu não conheço ninguém que não queira imitar a Jesus Cristo. E eu não conheço ninguém que não gostaria de ter a herança que Deus tem para nós, que seria a vida eterna. Ou seja, 4 situações que envolvem de mim e de você atuações pessoais, não espirituais, nas quais nós temos que passar para poder ter a herança do reino de Deus nas nossas vidas, coisas que nós temos que fazer e não fazer para sermos imitadores de Jesus Cristo, coisas que nós temos que fazer para sermos luz, eu não conheço ninguém que queira ser treva, e coisas que a gente deve fazer para agradar. Então, o mais importante é que eu entenda as coisas. Ter herança no reino de Deus significa que existe de Deus uma graça maravilhosa, existe de Deus uma ira. E essa ira não é para todos, porque Jesus queria dar a graça para todo mundo, ele não quer que ninguém se perca. Mas a ira de Deus está destinada aos filhos da desobediência. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não me tornar um filho da desobediência, ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar de quem está me orientando a ser realmente um filho de Deus. Porque muitas das pessoas que hoje aparecem no nosso meio para falar das coisas de Deus estão tirando esse grande pequeno detalhe: Deus vai se irar com os filhos da desobediência, mas em contrapartida, a graça dele é tremenda para aqueles que querem ser imitadores de Cristo. E ser um imitador de Cristo não é só falar que o Eterno me abençoe, que Jesus Cristo é meu irmão maior, que o Espírito Santo me inja. Ser um imitador de Cristo é andar com prudência e com sabedoria e compreender qual é a vontade dele para a minha vida, porque se eu compreendo qual é a vontade dele, eu vou conseguir imitá-lo a Jesus Cristo, porque se eu quero imitar Cristo, eu sei qual é a vontade de Deus para a Ele mesmo em Cristo e qual é a vontade dele para mim. E ser um filho da luz nada mais é do que trazer a minha vida, as minhas atitudes, o meu dia a dia para a luz. Porque quando eu sou mau, eu não quero que a luz venha sobre mim, porque se a luz vier, vai mostrar a minha podridão. Então, ser um filho da luz significa trabalhar com bondade, com justiça e com verdade. Bondade, verdade e justiça. E fazer tudo para que onde eu esteja, onde eu vá, onde eu fale, onde eu me encontre, a luz de Cristo seja mostrada para todos. E ser agradável a Deus não é só fazer coisinhas que as pessoas dizem que nós devemos fazer. Ser agradável a Deus é reprovar todas as obras da treva. Ou seja, eu tenho que ser uma pessoa cheia de graça, mas eu não posso deixar de reprovar as obras das trevas. E para eu conseguir ser isso, eu tenho que fazer coisas que eu devo tirar fora, que eu devo afastar delas. Existem coisas que eu tenho que suportar, existem coisas que eu não tenho que fazer, existem coisas que eu tenho que fazer. Então, afastar, suportar, fazer e não fazer. Ok? Afastar, suportar, fazer e não fazer. Quando você consegue equilibrar isso na sua vida cristã, você vai entender que sem o Espírito Santo você não vai conseguir ter esse discernimento, porque os dias atuais são dias muito maus, onde normalmente nós estamos estamos nos tornando pessoas insensatas. Então, o que eu devo afastar de mim? Eu devo afastar de mim coisas que começam, às vezes, ácidas, mau sabor de boca, desagradáveis, doídas, que nos fazem nos queixar, e essas coisas que nos fazem nos queixar trazem dor, e viver nessa dor, nesse ciclo de sentindo dor, trazem ressentimentos, ou seja, tornar a sentir, e formam um ciclo do mal na nossa vida. Então nós temos que nos afastar do ciclo do mal, e nesse ciclo do mal está incluído a amargura, está incluído a cólera,
está incluído as gritarias, está incluído as blasfêmias e a malícia. Eu vou tentar ser bem rápido. Amargura. Amargura nada mais é do que aquela sensação onde eu não aceito nada de bom, de nada nem ninguém, porque eu já estou tão bravo e bravo até mesmo comigo mesmo, que eu quero afogar as pessoas. Eu não tenho lugar para a bondade no meu coração. A minha dor, essa azedume que veio e que gerou em mim esses ressentimentos, me provocaram ser uma pessoa má, conflitiva, o tempo inteiro desagradável, não aceito nada do que as pessoas falam de bom. Então isso é amargura. E quando eu estou amargo, esse ciclo do mal faz com que a amargura gere em mim a cólera. Gerando a cólera, eu vou ter vontade de matar, esganar o primeiro, a todos, a tudo. E quando eu quero matar, destruir não só fisicamente, mas psicologicamente, sentimentalmente, no nosso trabalho e na nossa família, a cólera vai levar para a gritaria, porque quando eu estou amargo, eu grito, eu tenho vontade de matar, eu quero expressar a minha vontade, a minha fala em primeiro lugar. Nós temos que nos afastar então dessa amargura, dessa cólera, dessas gritarias, onde todo mundo quer ser primeiro a falar, quer pôr o seu sentimento para fora. Onde há gritaria, há corações machucados. E então, a partir do momento que sai a gritaria, aí vão sair as ofensas, saem as blasfêmias. Grande causa dos problemas familiares é isso, as blasfêmias, um blasfemando contra o outro, e depois entra a tal da malícia para fechar o ciclo do mal. É porque a malícia não deixa com que nós tenhamos bons pensamentos sobre os demais, nas atitudes dos demais, deixemos de acreditar. Então, o ciclo normal, formado pela gritaria, pela cólera, pela blasfêmia, pela malícia e pela amargura, elas vêm dessas coisas azedas que nós temos que nos afastar literalmente disso. E o que nós temos que suportar? Nós temos que suportar algumas coisas, porque existe o ciclo do bem. O ciclo do bem ele é composto por ser bondoso, ser compassivo, se sacrificar e perdoar. Aí é que fica, o bicho pega, porque quase ninguém gosta disso. Porque quando ser bondoso, o que é? É rejeitar todo o mal, rejeitar toda forma de mal, entender as pessoas como elas são. Mesmo não concordando, ser bondoso é não deixar que saia coisas más da minha vida, palavras más. Ser compassivo é entender cada vez mais o que aconteceu com aquela pessoa, por que ela está agindo aqui, por que dessa situação, compreender que cada um tem a sua limitação. Sacrificar é você suportar essas pessoas e tentar ajudar, fazer o possível para que elas possam se edificar, para que elas sejam diferentes. E o perdoar nada mais é do que agradar a Deus, entender que ao perdoar as pessoas e pedir perdão, eu vou trazer a cura e também vou me afastar dos torturadores. Então, o ciclo do mal formado pela amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e a malícia, ela é combatida com o ciclo do bem, que é ser bondoso, ser compassivo, se sacrificar e perdoar. Quando você faz isso, você anula o ciclo do mal. Mas, se você continuar trazendo coisas que você tem feito e que você não para, que você não deve fazer, então, suportar, coisas que você deve suportar, ok, é ser bondoso, compassivo, se sacrificar pelos outros, perdoar, isso é suportar. Afastar dessas gritarias, cólera, blasfêmia, malícia, amargura, cólera, mas se você faz isso, tentando anular o ciclo do mal, fazendo o ciclo do bem, mas você continua vivendo em impureza, continuando cobiçando as coisas dos outros, sendo uma pessoa avarenta, continuando com conversações torpes, saindo palavrões, palavras horríveis da sua boca, sendo uma pessoa inconveniente que não respeita o limite dos outros, continuando idólatra, seja com santos, seja com trabalho, seja com família, e se vendendo para coisas que são mais importantes do que Deus na sua vida, e como marido não dando a vida pela sua esposa e a esposa não sendo uma ajudadora do marido, você não vai conseguir viver no ciclo do bem, você não vai conseguir viver no ciclo do suportar. Por quê?
Se você continuar fazendo tudo isso, sendo impuro, cobicento, avarento, tendo conversações torpes, não amando a sua mulher, dando a vida por ela, e você, mulher, não sendo submissa ao marido que te ama, não sendo uma ajudadora, você sendo uma pessoa inconveniente, o que vai acontecer? Você vai continuar a fazer o ciclo do mal na sua vida, que é aquele que nós devemos nos afastar, da amargura, da cólera, da gritaria, da blasfêmia e da malícia. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a fazer coisas. E para fazer coisas, atitudes de afastar, suportar, não fazer. Agora, fazer é compreender que Jesus tem sempre sobre nós a sua vontade. A vontade dele é tremenda. A vontade dele é que a gente viva em bondade, justiça e verdade. Entendendo isso, a vontade dele é soberana. Então, às vezes, acontecem coisas que nós não conseguimos viver assim. Mas quando eu entendo que ele é soberano sobre a minha vida, quando eu entendo que eu tenho que partilhar mais a palavra de Deus com as pessoas, quando eu entendo que eu tenho que adorar o Senhor com músicas, louvores e adoração e viver nesse clima de coisas boas e dar graças a tudo, mesmo nas coisas ruins, quando nos acontece, ficamos tristes, mas Senhor, eu não queria passar isso, mas obrigado, porque com certeza o Senhor está me ensinando alguma coisa, essa é a sua vontade, eu vou fazer coisas que vão, com certeza, me tornar uma pessoa agradável a Deus. Com certeza essas coisas vão fazer com que eu seja um filho da luz, com certeza vão fazer com que eu seja um imitador de Cristo e com certeza eu vou obter a herança do reino de Deus, que é a vida eterna. Então não se esqueça, coisas a afastar. Se afastar de toda gritaria, de toda blasfêmia, de toda malícia, de toda cólera, e não deixar com que esses sentimentos te façam viver em amargura, porque as raízes de amargura, além de acabar com você, afetam todos que estão ao teu redor. Como combatê-lo, Renato? Fazendo o ciclo da vida, o ciclo de vida, o ciclo do amor, que é ser bondoso, ser compassivo, sacrificar-se e perdoar e pedir perdão. Coisas que eu não devo fazer, já está muito clara. Deixamos claro, não ser impuro, não cobiçar, ser maridos decentes, mulheres decentes, amando-nos como casal, não tendo palavras torpes, não sendo pessoas inconvenientes e, em cima de tudo, fazendo e entendendo que a vontade de Deus é justa, perfeita, agradável por nossa vida. Deus te abençoe, tenha a herança do Senhor, seja um imitador de Cristo, seja um filho da luz e faça tudo para ser agradável a Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente tem feito como religioso. Deus te abençoe.